Olá, bom dia a todos! Nós chamamos esse momento de uma nova era para o mundo de regeneração e, como todas as semanas, de uma maneira muito breve, trazemos as várias informações e ensinamentos que Manuel Filomeno de Miranda nos traz no livro Transição Planetária. O vídeo de hoje refere-se ao item 16, intitulado Programações Reencarnacionistas. No vídeo anterior, Manuel falou sobre um encontro em uma reunião entre os futuros pais e os futuros filhos que faziam parte do programa de transição planetária. No vídeo de hoje, ele continua traçando os planos desse início de nova era que havia sido programada por Jesus aqui para o planeta Terra. Ele diz que além desses visitantes de Alcione, os extraterrestres, os já não mais pertencentes a esse planeta, além deles, desta ajuda na reencarnação, vários filósofos, sábios, profetas antigos, criadores de religiões, pré-socráticos, ou aqueles que antecederam o nascimento de Jesus, os que renasceram em Roma, ainda os da Reforma, da Contra-Reforma, os da Era de Platão, todos esses estavam previstos para reencarnar no planeta Terra, nesse programa de transição planetária. Ele diz que, claro, sempre missionários do bem e da verdade reencarnaram no planeta, mas que agora seria algo diferente. Assim como seria diferente para todos aqueles que persistem no mal, que persistem em permanecer onde estão e não evoluir, já que esses serão recambiados para outros mundos inferiores, equivalentes a eles. Então, nesse capítulo, Manuel conta numa ocasião, nesse programa de transição planetária, em que ele e a sua equipe foi, então, convocado por Dr. Silvio para visitar alguns casais que haviam se comprometido a receber os irmãos de Alcione. E a primeira visita deles é uma residência muito confortável, num bairro elegante, todos dormiam e em desdobramento, aqueles pais conversavam com aquele que lhe seria o primogênito. Eles então haviam lutado muito para conseguir ter filhos e não haviam conseguido. Não havia explicações de acordo com a medicina terrestre para que isso acontecesse. Então, o médico lhes havia sugerido uma fecundação in vitro. Considerando-se então o mérito dos dois, dos cônjuges, marido e mulher, foram destacados 2 espíritos da equipe da Era Nova para que renascessem através desse processo especial de inseminação in vitro. E claro, eles foram fazer o que lá? Eles foram aplicar recursos bioenergéticos nos corpos adormecidos de ambos os parceiros, para que espermatozoides e óvulos fossem suficientes, fossem saudáveis, fossem bons o bastante para que a fertilização se desse. E aí ele conta que, embora todos os cuidados do momento, eles avistaram alguns espíritos em aflição. E esses espíritos eram, então, tinham um vínculo emocional com o casal de outras encarnações e, aliás, um deles havia sido um aborto no passado. E aí fica explicada essa dificuldade que ela tinha. Apesar de já haverem se recuperado do delito do aborto, o perispírito da senhora lhe dificultava o processo de fecundação. E assim, então, eles explicam para esses espíritos em aflição que haveria outra oportunidade para que ele reencarnasse
E então eles seguem ali na visita às famílias. Então o Manuel faz algumas perguntas para o Dr. Silvio sobre o processo de fecundação in vitro, e o Dr. Silvio traz várias informações, e eu destaco aqui o que chama atenção, que já corrobora o vídeo anterior. Eles esperam então que os diversos pré-embriões transferidos, aos quais eles vão ter acoplado já os perispíritos dos reencarnantes, esses embriões foram eleitos por vibração especial, já sabendo então qual espermatozoide ofereceria os fatores necessários, as características próprias para as tarefas a que estão destinados na existência corporal. E aqueles que não tiverem ligação de futuros reencarnantes perderão a finalidade e serão automaticamente eliminados. Então, o embrião que é inserido aí na mãe já está pré-determinado, já se sabe antes mesmo de sua inseminação quais e quantos serão os espíritos que ali estarão. E ele diz ainda, Dr. Silvio, que quando os estudiosos das várias doutrinas científicas buscarem a identificação com as revelações espirituais, permitindo-se entender os mecanismos que constroem a vida física e a mantêm, muito mais fácil será a execução dos compromissos que abraçam na condição de missionários do bem em favor da humanidade. E, enfim, ele termina dizendo que ninguém pode burlar os mecanismos sublimes das leis cósmicas que regem o universo e as criaturas humanas, e que, embora caminhos sejam desviados, tudo coopera para que aconteça o que precisa. Então, ele conta ainda que na programação em torno do renascimento dos espíritos que vinham de Alcione, como eles não haviam nenhum compromisso a ser resgatado, já que eram espíritos superiores, aqui eles não tinham metas para ressarcimentos de débitos morais, pelo contrário, eles estavam aqui realmente só para auxiliar no progresso do planeta Terra. E a alegria toma conta do casal, então, quando lhes apresenta o diagnóstico e ela está grávida de gêmeos, os dois espíritos que haviam sido destinados. E então, Manuel ainda traça algumas informações sobre a necessidade de nós nos modificarmos agora, a necessidade de sabermos que fazemos parte dessa transição planetária, para que então nós busquemos sempre sermos melhores, a fim de que aqui nós permaneçamos como um planeta já de regeneração e não sejamos parte daqueles espíritos que serão recambiados para outros mundos inferiores e, portanto, de sofrimento, como ainda somos, apesar da transição. Aqui ainda estamos como um planeta de provas e regenerações. Que nós acompanhemos essa transição, sendo sempre melhores. Uma boa semana a todos. Até a semana que vem.